Olá, eu sou o contador, mas não de histórias, apesar de estar aqui agora para vos contar uma história. Sabiam que desde o início do século XIII se fiscalizam as contas públicas? Mas foi só no final do século XIV, durante o reinado de Dom João I, que surgiu a Casa dos Contos, situada numa das torres do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Os seus funcionários, chamados contadores, estavam incumbidos da fiscalização das contas do reino e de certas instituições públicas. Este foi o primeiro regimento dos contos, datado de 5 de julho de 1389. Mais documentos como este foram aprovados posteriormente, estabelecendo as normas que orientaram o funcionamento e a fiscalização da contabilidade pública por mais de um século. Na época dos descobrimentos, a partir do século XVI, a Casa dos Contos mudou-se do castelo para o Terreiro do Paço, atual Praça do Comércio, e passou também a ser responsável por fiscalizar as contas além-mar. Por essa razão, mudou a sua designação para Contos do Reino e Casa. Mas em 1755, o terremoto de Lisboa arrasou as suas instalações e a maior parte da documentação acabou destruída no incêndio que se seguiu. Pouco mais se salvou além das burras. Não são essas burras. São as arcas de ferro que transportavam os valores do reino. Também se salvaram alguns livros que felizmente os contadores tinham levado para trabalhar em casa. Terá sido o início do teletrabalho. Face à desordem e anarquia provocadas pela catástrofe nos serviços dos contos do Reino e Casa, o Marquês de Pombal decidiu extinguir esta instituição, substituindo-a pelo Erário Régio. Ao Erário Régio seguiram-se outras designações e configurações para este órgão público, tais como Tribunal do Tesouro Público, Conselho Fiscal de Contas e, em 1849, Tribunal de Contas, designação interrompida na Primeira República e retomada em 1930, vigorando até hoje. O Tribunal de Contas é, desde a Constituição da República de 1976, um órgão de soberania responsável por fiscalizar a boa aplicação da lei na gestão dos dinheiros públicos, controlando as contas e contratos de mais de 6.500 entidades e um volume de despesa pública anual na ordem dos 60 mil milhões de euros. Ajuda, por isso, à boa gestão financeira e ao cumprimento das políticas públicas, competindo-lhe ainda, quando necessário, julgar as responsabilidades financeiras. O Tribunal é uma instituição independente, composta por um presidente e 18 juízes conselheiros, 2 dos quais nas secções regionais dos Açores e da Madeira, sendo apoiada por um corpo técnico e administrativo de cerca de 600 pessoas. Embora com uma forte ligação ao passado, temos em linha de conta as preocupações do presente e estamos preparados para os desafios do futuro. Pode saber ainda mais sobre o Tribunal de Contas no nosso site, em www.tcontas.pt ou através das nossas redes sociais. Tribunal de Contas, uma história com futuro ao serviço do cidadão.